Meninas, meninos, saudações! Vamos dar sequência então com as nossas aulas de energia, aula introdutória de fontes de energia. Primeiro, alguns conceitos básicos. Na verdade, essa aula inteira nós vamos trabalhar alguns conceitos fundamentais em fontes de energia. Primeiro, a diferenciação em fontes primárias e fontes secundárias. Fontes primárias. Temos aqui uma relação. Petróleo, carvão mineral, gás natural, eólica, solar, hidráulica, energia nuclear, todas elas são chamadas fontes primárias de energia. Fonte primária quando ela é utilizada diretamente desde a natureza, mas várias fontes de energia na sociedade não têm uso direto, imediato da natureza. Elas precisam passar por um processo, por um processamento industrial antes da sua efetiva utilização. É o caso, por exemplo, do petróleo. O petróleo é a fonte primária, mas no veículo automotor é utilizado, por exemplo, o óleo diesel, a gasolina. São fontes secundárias, passaram por um processamento industrial antes da sua utilização. A energia é chamada hidráulica. Quem pensou hidrelétrica? Não, hidrelétrica é, a rigor, a infraestrutura que transforma a energia hidráulica em energia elétrica, esta sim de uso pela sociedade. E, portanto, gasolina, eletricidade seriam chamadas fontes secundárias de energia. Fontes primárias estão ligadas diretamente à natureza, secundária passaram por processamento industrial antes da sua utilização. Fontes renováveis e não renováveis. A diferenciação entre elas se dá na diferença entre a oferta natural e o consumo social. Se a oferta pela natureza se dá acima da capacidade social de uso deste recurso, então a fonte é renovável. Se a energia é ofertada pela natureza em uma quantidade abaixo do consumo pela sociedade, então nós consideramos não renovável. São fontes renováveis: a eólica, a solar, a hidráulica, o gás metano, não gás natural que aparece aqui. Gás natural é um hidrocarboneto associado normalmente ao petróleo. Carvão vegetal, resultado da queima incompleta de, por exemplo, árvores, diferente do carvão mineral que aparece aqui como não renovável. Então, carvão mineral não renovável, gás natural, também o petróleo, xisto e urânio também. Essas fontes apresentam, cada uma delas, vantagens e desvantagens. Eu peguei as renováveis e estamos averiguando as vantagens. Vantagens das renováveis se comportam como desvantagens das não renováveis. Vejamos. Vantagens: ausência de ruptura tecnológica. Então, é possível, não necessariamente, mas é possível um caráter evolucionário para a tecnologia sem padrões de ruptura necessários, tendo em vista a possibilidade de manutenção de oferta da fonte de energia pela natureza. Então, a tecnologia pode, não necessariamente, mas ela pode apenas se renovar, ela pode apenas melhorar de tempos em tempos, sem uma ruptura, sem uma transição abrupta para um novo padrão tecnológico. Menor impacto ambiental em média. Eu vou reforçar isso, a gente vai se aprofundar nisso a partir de agora. Mas no contexto atual, qual fonte de energia gera um impacto ambiental maior? A produção de energia elétrica oriunda da energia primária eólica ou a produção de energia elétrica de termoelétricas que funcionem com derivados de petróleo? É claro que as renováveis têm um impacto ambiental menor, mas a gente já vai ver que isto é relativo, tendo em vista as desvantagens dessas fontes de energia. Então vejam vocês, nós temos maior área consumida. Então, qual é a área de produção de energia elétrica de uma central térmica com carvão mineral? É a área do tamanho de uma fábrica, vamos dizer assim, que é a área da central térmica, tá certo? Agora, a central hidrelétrica envolve lago artificial e, portanto, é uma área significativa. Vamos pensar, e não está na nossa lista, mas a biomassa. Temos o carvão vegetal, mas não a biomassa em geral. Biomassa através da qual se tem a cana para a produção de álcool combustível. Tem a área plantada de cana, que consome uma área significativa, muito maior do que a área consumida na indústria do petróleo.
Então, em média, o consumo em área é muito maior. Menor produção média de energia. Então, 1 kg de carvão vegetal produz muito menos energia do que 1 kg de carvão mineral. Então, em média, essas fontes produzem menos energia e consomem uma área maior, o que vai ficar ainda maior tendo em vista o seu menor potencial de produção de energia. Restrições espaciais e sazonais. Será que dá para produzir energia elétrica de fonte solar intensamente no Brasil, na Arábia Saudita? Talvez. E no Alasca? E na Groenlândia? Não. Então, há restrições espaciais. Há restrições sazonais. No caso da cana que eu falei há pouco, nós temos safra de cana, né? Então tem um período de oferta de cana e, portanto, de algum combustível, inclusive quando o preço do produto cai na bomba de combustível aqui no Brasil, pelo menos da oferta, e depois entra entre safra, de modo que aqui há sazonalidade de oferta, o que reforça a ideia de irregularidade de oferta. E é aí que aparece o problema mais grave dessas fontes de energia. Em diferentes oportunidades eu já mostrei para vocês que o capitalismo é um sistema econômico que exige regularidade dos processos, previsibilidade dos processos. Será que é possível ter uma previsibilidade da produção da oferta de energia elétrica oriunda das térmicas nucleares? Sim, é. Da mesma forma com a energia hidrelétrica? Não, se chover menos e apesar do lago artificial, a produção de energia elétrica vai diminuir, pior ainda na energia eólica, que não tem como reservar o vento na atualidade. Ainda há protótipos de produção de energia elétrica eólica com maior autonomia frente ao vento imediato, literalmente guardando vento, recursos de ar comprimido, mas essa tecnologia ainda não está dada em uso industrial, em uso em larga escala. E, consequentemente, aqui há uma vulnerabilidade na oferta da energia, o que não é devido à sociedade capitalista. E, portanto, no atual estágio de desenvolvimento do capital, estas fontes são fundamentais. Então não adianta, muita atenção, nós querermos a ideia de fontes renováveis porque elas supostamente causariam menor impacto ambiental dentro da sociedade capitalista. Porque na sociedade capitalista, que é produtivista consumista, nós precisamos de uma oferta de energia de grande porte, o que não acontece em média com essas fontes renováveis. Nós precisamos de regularidade de oferta de energia, o que também não acontece com essas fontes renováveis em média. Consequentemente, se há sociedade capitalista, há necessidade destas fontes não renováveis de energia. Então há uma inconsistência demandar fontes renováveis segundo um critério ambiental e não demandar a superação da sociedade capitalista. Ainda uma última coisa importante. Observação. Não há energia limpa. Todas as fontes de energia causam dano ambiental na sociedade capitalista. Nós estamos em uma sociedade produtivista e consumista e, portanto, a produção vai ser em larga escala, ainda mais junto a fontes que, em média, produzem menos energia. Consequentemente, a área consumida, o volume de energia que é necessário faz com que haja, consequentemente, algum impacto ambiental, seja qual for a fonte de energia. Então, o que causa maior impacto ambiental? A produção em média hidrelétrica, elétrica hidráulica ou elétrica em térmicas a carvão. Claro que térmicas a carvão causam um maior impacto ambiental. Isto não me dá autorização para dizer que a energia elétrica de fonte hidráulica é limpa. Ela causa menor impacto ambiental, mas causa impacto ambiental para todas estas fontes de energia. Vejamos. Aqui aparece uma questão da Federal do Rio Grande do Sul de 2006. O uso de energia oriunda dos ventos para produzir energia elétrica é recente no Brasil. Em relação a esta temática, são feitas as seguintes afirmações. Vamos começar lá embaixo pelo item 3. O litoral dos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte está entre as áreas brasileiras com maior potencial de instalação de agrogeradores para produzir eletricidade, graças aos ventos que sopram nesse litoral. Nenhum problema no nosso item 3, vamos validar.
Item 2. No Rio Grande do Sul, desde 2004, há pelo menos 5 grandes parques eólicos em funcionamento, com destaque para o de Osório, que proporciona metade de toda a energia consumida no litoral norte do estado. Vamos validar ou não este item 2? É um item muito difícil de nós validarmos ou não, o que suscita um debate interessante. Primeiro, está falando da produção de energia dentro de uma unidade da Federação Brasileira, o Rio Grande do Sul, com suposto abastecimento dentro desta mesma unidade federada, o Estado do Rio Grande do Sul. É, portanto, uma questão de fundo regional. Eu já disse para os vestibulandos em inúmeras oportunidades. Vai prestar os vestibulares do Rio Grande do Sul? Vai, ótimo. Tem que saber aspectos da geografia regional, como este. Não vai prestar esse vestibular? Então não precisa saber, porque isto não vai ser cobrado no vestibular da FUVEST, não vai ser cobrado no vestibular da Unicamp. Então, primeira coisa interessante que é suscitado nesse nosso item 2. Então, vai prestar vestibulares fora de São Paulo, daí sim você se preocupe com os conhecimentos ligados a esta região do país. Fora isto, não precisa desses conhecimentos regionais para estes exames vestibulares que você vai prestar em São Paulo. Segunda coisa muito importante, eu sempre digo para os alunos, façam questões mais novas. Esta é uma questão de 2006, essa é uma típica questão que vocês não deveriam fazer. Porque hoje esta afirmação é verdadeira, mas o Parque de Osório, está em operação, mas não a partir de 2004. Então ele entrou em operação em 2006. Nós temos a questão do vestibular 2006, essa questão foi feita no final de 2005. O Parque de Osório ainda não estava em operação. Um aluno do Rio Grande do Sul vai saber em 2005, porque ele acompanha a imprensa regional, que o Parque de Osório estava com as obras por serem concluídas e, consequentemente, ele invalidaria este item. Mesmo um aluno gaúcho da atualidade teria dificuldade para responder esta questão, porque nós estamos em 2020. Ele tinha quantos anos em 2005, 2004, 2006, quando esta temática estava sendo debatida, e, portanto, ele não tem estes conhecimentos. Então, essa questão se tornou indevida até mesmo para os alunos do Rio Grande do Sul, por ser uma questão de geografia mais velha, este item está anacrônico frente às nossas necessidades. Mas o item que eu queria debater com vocês é o item 1. A energia eólica, por ser uma fonte limpa de energia, não gera nenhum tipo de impacto ambiental. Então veja, energia eólica, né? A energia hidráulica das hidrelétricas tem a área inundada, não é? As não renováveis, então, a gente sabe que geram um enorme impacto ambiental. Mas ele está falando da energia eólica, o vento sopra e movimenta as torres eólicas, as hélices das torres eólicas. Então, que impacto ambiental vai ser gerado? Talvez esteja certo esse item. Não está. E como nós vimos no slide anterior, não há fonte de energia limpa. Inclusive, a energia eólica gera impacto ambiental. Tem aquele dado, né, bastante veiculado do problema com pássaros migratórios e as pás eólicas, etc, etc. Mas a geografia pensa de uma outra forma. Eu falei para vocês na primeira aula presencial para todas as salas. A geografia trabalha com uma visão de conjunto, então eu não posso pensar em uma torre eólica individualmente. Eu não posso pensar no parque eólico como um todo, que já gera impacto ambiental pelo seu gigantismo. Eu preciso pensar em toda a estrutura de produção e consumo ligada a essa fonte de energia. As torres eólicas são gigantescas, têm mais de 100 metros de altura. A torre eólica é feita de materiais metálicos, então ela envolveu extração mineral. Ela envolveu metalurgia, siderurgia, metalurgia. Ela envolveu sistemas de transporte. Então, será que ela gera impacto ambiental? Sim. E, inclusive, de efeito estufa, no que diz respeito à produção do parque eólico e à manutenção do parque eólico.
Então eu insisto, não há fonte de energia limpa. E a Federal do Rio Grande do Sul concorda comigo, dizendo que é falsa a ideia de que a energia eólica é limpa, de que não gera impacto ambiental, colocando falso para este item. Se vocês entenderam isso, vamos avançar para a questão da Unesp em 2004. Em vários países do mundo, ainda existe grande número de habitantes que não têm acesso à energia elétrica, principalmente nas zonas rurais. No Brasil, estima-se entre 20 e 25 milhões de pessoas que não usufruem das comodidades proporcionadas pelo fornecimento regular dessa forma de energia, por vários motivos. Em geral, isso decorre da combinação entre baixo nível de renda da população e existência de vazios de geração ou distribuição de energia. Após esse texto base, nós temos ainda essa tabela. Na tabela nós encontramos fontes primárias de energia, análise financeira, investimento inicial, custo operacional, impacto ambiental e contribuição para o efeito estufa. Eu destacaria dois aspectos. Vejam aqui a energia solar. A tabela traz impacto médio, médio-baixo e nulo. Tanto para a energia solar quanto para a energia eólica, colocou nula a contribuição para o efeito estufa. Eu concordo com esta tabela? Não, eu não concordo com essa tabela. Eu não concordo porque, de novo, não há fonte de energia limpa. Essa tabela está focando no sítio de produção da energia, mas não está focando o processo total de produção da energia. Então, na geografia, essa tabela é problemática. Aí aparece o problema, como nós responderíamos à questão do vestibular? Porque se eu considerar que a energia pode ser limpa, eu vou errar este item 1. Eu vou errar a questão de múltipla escolha do vestibular da Federal do Rio Grande do Sul. Que bom que é um vestibular que trouxe a informação da maneira mais adequada e, consequentemente, o aluno de melhor preparo não errou essa questão. Mas e essa que traz a informação oposta? Agrupe as fontes de energia renováveis e não renováveis. Então, quais seriam renováveis? Hidrelétrica, carvão, está marcado carvão, né? Então vamos considerar mineral, né? Solar, vento, né? Eólica e biomassa. Essas são as renováveis e as outras são não renováveis. Dentre as fontes renováveis, geradoras de energia elétrica, justifique quais são as mais adequadas, considerando impacto ambiental e contribuição para o efeito estufa. Nós temos a hidrelétrica, que tem médio e alto impacto ambiental, vamos desconsiderar, portanto. Mas a solar e o vento têm médio, baixo e ainda é dito nulo, não é? Além de baixo, assim como dita nula, né, na contribuição para o efeito estufa. Então, nessas duas é que nós teríamos que nos concentrar na segunda parte do item A. E ainda no item B, qual é a importância das fontes renováveis de geração de energia para o desenvolvimento e implantação de políticas energéticas de um país? Como nós vimos anteriormente, a possibilidade de continuidade do uso de energia, um caráter evolucionário. Além disso, há um vetor ambiental importante no cenário internacional na atualidade, que é contemplado através destas fontes de energia. Se nós respondemos aos itens A e B, aí resta uma pergunta. Este problema do impacto ambiental nulo, da oferta de gases de efeito estufa nula, com o qual eu não concordo, isto foi utilizado na resposta da questão? Não, não foi. Então, apesar de eu não concordar, a questão não chegou a um nível de complexidade tão elevado e, independente desta crítica que eu venha a fazer à tabela, dá para produzir uma resposta que seja mais do que adequada. Tudo bem? Avançando, matriz energética é um conceito muito importante para nós. Por matriz energética, nós entendemos as fontes primárias usadas por uma sociedade. Então, quais são as fontes primárias que a sociedade mais consome e é aí que aparece um problema em um determinado momento. E, portanto, qual é esta sociedade e em qual momento da sua evolução histórica? Daí, a matriz energética variar.
no tempo e no espaço. Vamos comprovar essa ideia. Em escala mundial, primeira revolução industrial, máquina a vapor inaugurando a chamada era do carvão. Segunda revolução industrial com motor de combustão, motor elétrico, que inaugura a era do petróleo. Apesar da redução da participação do petróleo na matriz energética mundial, os hidrocarbonetos em geral ainda são dominantes na matriz energética, mesmo na terceira revolução industrial. Vejam aqui o carvão, petróleo e derivados e o gás natural, todos esses hidrocarbonetos na atualidade, tudo bem? Então nós temos em escala mundial e para os países de alto desenvolvimento econômico uma mudança na matriz energética do século XVIII para as primeiras décadas do século XX e nas primeiras décadas do século XXI. Vamos pegar um momento de tempo, vamos pegar aqui a segunda revolução industrial. Quando no Reino Unido, por exemplo, quando na França e nos Estados Unidos avançava mais e mais o consumo de petróleo com a segunda revolução industrial, no Brasil, no mesmo momento, havia um forte consumo de lenha de carvão vegetal, em uma economia que era exportadora de produtos primários, especialmente café. Então, se em uma mesma sociedade, Estados Unidos, Reino Unido, ao longo do tempo a matriz energética muda, se a gente pega um momento de tempo e averigua diferentes sociedades, nós temos diferentes matrizes energéticas porque elas estão relacionadas ao modelo de desenvolvimento econômico que está dado em cada um destes países. Com peculiaridades. Brasil, maior consumo de petróleo a partir de meados do século XX. Então, aquilo que o Reino Unido passou a fazer a partir do início do século XX, o Brasil passou a fazer a partir do meio do século XX com a industrialização. Porém, será que no Reino Unido há um destaque tão grande para lenha, carvão vegetal, para derivados da cana, para hidráulica, como aparece aqui no Brasil? Não. E, portanto, a matriz energética também tem peculiaridades, dada a formação histórica, as condições territoriais, as condições naturais, nas quais uma sociedade está assentada e vem a explorar. Visto isso, vamos dar uma olhada agora em algumas fontes primárias mais importantes, começando com o carvão mineral e sua formação. Nós temos o carvão mineral formado a partir de áreas pantanosas de latitudes médias a altas a partir da era paleozoica. E por que áreas pantanosas de florestas em áreas interiores pantanosas, áreas de latitudes mais elevadas? Bem, para a formação desses hidrocarbonetos é necessário semidecomposição da matéria orgânica. Se são áreas de latitudes mais avantajadas, a baixa temperatura inibe a decomposição. Assim como áreas pantanosas eutrofizadas, que inibem a decomposição completa da matéria orgânica. Cria-se então um solo negro, rico em matéria orgânica semidecomposta, que nós vamos chamar de turfa. Turfa é um solo rico em matéria orgânica e já é um primeiro tipo de carvão de baixíssima qualidade. Agora vamos colocar na evolução do processo sedimentos sobre a antiga turfa. Então agora há uma camada de sedimentos pesando, fazendo pressão sobre a matéria orgânica no interior da Terra. Lembrem-se do grau geotérmico. Quanto maior a profundidade, maior a temperatura. A temperatura, a pressão mais elevadas sobre a matéria orgânica vai eliminar as impurezas, vai eliminar a água, o oxigênio dessa matéria orgânica, aumentando a pureza em carbono, desde a turfa, passando pelo lignito, a hulha e finalmente o antracito, o carvão mineral de maior qualidade, de maior pureza em carbono. O único que é passível de ser transformado em carvão coque. Na siderurgia para a fabricação de aço de melhor qualidade, só o carvão antracito, e nem ele diretamente, porque ele é um carvão que ainda carrega desde a natureza impurezas diversas, inclusive enxofre. Essas impurezas devem ser eliminadas através de um processo industrial para a produção do coque siderúrgico. Ele sim vai ser a fonte de energia e vai ser dotado do carbono para a liga com o ferro na produção do aço de melhor qualidade.
O petróleo também é um hidrocarboneto, mas de origem marinha, na era Mesozoica. Plâncton morto se deposita no fundo do oceano ou em mares rasos de uma forma ou de outra com baixa oxigenação nestas áreas de leito oceânico ou de mares rasos. A baixa oxigenação para que não haja decomposição completa deste plâncton morto denominado sapropel. Formamos uma primeira etapa da formação da constituição do petróleo. Agora, esta área vai ser coberta por sedimentos, normalmente pela formação de cadeias montanhosas às cercanias, que dispensam a maior quantidade de sedimentos para essas antigas áreas oceânicas, cobrindo essas áreas oceânicas e havendo a formação, pela pressão, pela temperatura mais elevada, de jazidas de petróleo, pelo cozimento deste antigo sapropel. Agora, notem, o carvão mineral é sólido, então fora movimentos tectônicos, aonde ele estava, ele se assenta até a atualidade. O petróleo é líquido, então ele migra pelo interior da Terra até uma rocha porosa, que tem a sua porosidade preenchida pelo hidrocarboneto, pelo petróleo, que nós chamaríamos de rocha reservatório, aonde o petróleo vai ficar então fixado e pode ser explorado economicamente na atualidade. Este é um motivo pelo qual o petróleo pode ser encontrado tanto em área oceânica quanto em área continental na atualidade. Ele é de origem marinha, ele é plâncton morto, mas ele pode ser encontrado hoje tanto em área oceânica, é o petróleo pré-sal do Brasil, como em área continental, o petróleo extraído no interior dos Estados Unidos, do Canadá, no interior da Arábia Saudita. Agora tem um segundo motivo para isso também. Ao longo do processo geológico ocorreram inúmeras transgressões e regressões marinhas. Então a configuração de continentes e oceanos não foi sempre a mesma. Se há petróleo, então aquele hidrocarboneto tem origem marinha, com certeza, mas aquela região já pode ter sido uma região marinha, uma região continental em diferentes momentos da sua história geológica. E finalmente nós temos o xisto, não é o folhelho de xisto, né, uma rocha que tem também o hidrocarboneto contido nela e um processo peculiar de exploração intensamente utilizado nos Estados Unidos nos últimos anos, o fraturamento hidráulico. O xisto apareceria em uma camada horizontal do interior da Terra. Que tal a perfuração vertical até se atingir esta camada, quando agora a perfuração começa a se dar horizontalmente na camada do folhelho. Agora, esta perfuração, nela vai ser injetada água e outras substâncias para fraturar a rocha. E dessas fraturas, nessa substância aquosa, é colhido o óleo, é colhido o gás de xisto, que vão se deslocar na solução aquosa em direção à superfície, com vistas à sua eventual separação e uso econômico dessa técnica de fraturamento relativamente barata para a obtenção do hidrocarboneto, que faz com que hoje os Estados Unidos sejam o primeiro produtor mundial de petróleo, em grande parte pelo óleo de xisto. Mas esta atividade gera inúmeros problemas econômicos e socioambientais. Econômicos. O poço de xisto tem uma vida útil muito curta. Há necessidade, portanto, de um investimento com crescimento exponencial em novos poços para manter a taxa de lucro do investimento. É um problema econômico e é um problema socioambiental de alta gravidade. Se há a quebra do xisto, da rocha de xisto, o óleo, o gás em especial, podem se infiltrar pelas camadas da Terra, contaminando o lençol d'água subterrâneo, contaminando o solo, contaminando as plantas, animais na superfície, inclusive o próprio homem, havendo problemas ambientais e de saúde pública de alta gravidade, de alta extensão no território americano em relação à exploração do xisto. Energia nuclear. A energia nuclear basicamente é para a produção de energia elétrica, como acontece nas usinas térmicas convencionais. Nas usinas térmicas convencionais há aquecimento da água, e a água com pressão de vapor movimenta uma turbina que produz a energia elétrica. Nas térmicas com gás natural há o ciclo duplo.
uma turbina que funciona com gás e movimenta com seu movimento a produção de energia elétrica. E o escape quente de gases dessa turbina aquece a água da caldeira, que produz também mais energia elétrica. No caso da energia nuclear, quem faz o aquecimento da água não é o combustível fóssil, não é o derivado de petróleo, carvão mineral ou gás natural. Quem faz o aquecimento da água é o combustível nuclear, por exemplo, urânio enriquecido. Urânio enriquecido que em contato com a água faz com que a água se aqueça. Se ele está em contato com a água, esta água ficou contaminada e, consequentemente, esta água não pode voltar para a natureza antes do decaimento natural. É um primeiro dos 3 ciclos de água da usina nuclear. Um segundo ciclo de água que vem da natureza é aquecida indiretamente pela água que estava em contato com o material nuclear, e, portanto, ela não pode entrar em contato com essa água contaminada, para ela entrar em contato com o gerador, com a turbina, em contato com a turbina, que vai movimentar o gerador produtor da energia. Um segundo ciclo de água, portanto, e um terceiro ciclo de água que vem da natureza, não entra em contato com o material nuclear para resfriamento da usina. É, portanto, um processo muito mais complexo e perigoso. Perigoso para o meio ambiente, perigoso para a saúde pública, o que gera, portanto, problemas. Risco de vazamento do material nuclear, como já aconteceu em inúmeras oportunidades em acidentes, inclusive acidentes de grandes proporções, como é o caso de Chernobyl na antiga União Soviética e mais recentemente Fukushima no Japão. E lembrem-se, para quem pensa, é apenas um acidente e é só evitar o acidente. Não, o acidente não é passível de ser evitado, ele é um acidente, há uma frequência de ocorrência, por menor que seja. Então, se há uma chance mínima de ocorrência, desde que se espere um longo tempo, certamente o acidente vai acontecer. E se há uma quantidade crescente de centrais nucleares, então aumenta ainda mais o risco nestes acidentes. Há ainda mais um problema. A central nuclear tem vida útil, isso normalmente escapa da nossa percepção. Trata-se de uma infraestrutura e ela tem um determinado período de utilização a partir do qual ela não se presta mais a este uso e tem que ser descomissionada, tem que ser desativada. A desativação de centrais nucleares exige a mobilização de uma enorme quantidade de lixo nuclear para lixões para decaimento radioativo natural. O transporte deste material aumenta o risco de acidente. Além do decaimento radioativo poder demorar séculos para ser concluído, exigindo monitoramento constante para que não haja vazamento para o meio ambiente. Portanto, os riscos são realmente muito elevados. Para piorar o custo da energia elétrica de fonte nuclear é, entre as fontes massivas de produção de energia elétrica, o mais alto. Quais seriam as fontes massivas? A hidrelétrica, a térmica convencional e a térmica nuclear. Então, a energia elétrica final, a que mais importa, eu diria, para o consumidor pessoa física, a sua residência, consumidor empresa, então o uso da energia como um fator de produção. Então, esta é a energia mais importante, porque é a energia que vai ser atribuída ao restante da sociedade. E quando ela é oriunda de centrais nucleares, ela é, em média, a fonte mais cara entre as fontes massivas de produção de energia elétrica. E, portanto, a opção pela fonte nuclear não é uma opção alegre, inicial, amplamente disponível. Ela é bastante restrita, tendo em vista, então, o custo, tendo em vista o risco ambiental, o risco à saúde pública. Energia hidráulica e hidrelétrica, ela não deixa de ter problemas, como a área inundada, com a perda de vegetação, com a perda de área de plantio, migrações desde as áreas inundadas, perda de área agrícola e emissão de GEE, gás de efeito estufa. A área inundada tem vegetação nativa que vai morrer, isto é, vai apodrecer, isto é, vai liberar metano para a atmosfera,
que é um gás de efeito estufa. Então, será que a produção hidrelétrica contribui para o aquecimento global antropogênico? Sim, também. Claro, muito menos do que a térmica convencional, mas também compromete, tendo em vista estas emissões de metano. Notem que praticamente todos os mais graves problemas ambientais das centrais hidrelétricas são oriundos do lago artificial, tá certo? E por que o lago artificial? Frequentemente a gente pensa que o lago artificial, a partir daquela barragem, a barragem funciona para que haja a queda d'água. De fato, a barragem aumenta um pouco a altura de queda d'água, mas ela não foi feita para isto. A barragem foi feita para guardar a fonte de energia da central hidrelétrica, que é a água. Quando o rio está volumoso no período chuvoso, a hidrelétrica pode produzir muita energia. No período seco, com menor volume de água no rio, a hidrelétrica produziria muito menos ou pararia de produzir. Ela não fica tão vulnerável a esses ciclos da natureza, tendo em vista a barragem, a retenção de água que faz com que no período seco ela possa continuar produzindo energia com a água que ela guardou no lago artificial. Daí a regularização da oferta de energia. Algumas coisas importantes. Mesmo com o lago artificial, há uma vulnerabilidade. Então, quem oferta energia de forma mais regular? As térmicas, convencionais ou nucleares, ou as hidrelétricas, mesmo com as barragens. As térmicas têm maior regularidade de oferta, tá certo? E tem uma segunda coisa interessante de se considerar, como a maior parte dos mais graves problemas ambientais vem do lago artificial, nós temos hoje a maior difusão da tecnologia de turbinas bulbo, turbinas ditas a fio d'água, que não precisam de lagos artificiais de grande porte, que funcionam com a água da própria correnteza do rio, fazendo com que haja pequenos lagos artificiais ligados a essa tecnologia de produção de energia elétrica. Ora, então por que não produzir só usinas hidrelétricas com essa tecnologia? Lembrem-se do slide anterior. Eu disse que a sociedade capitalista exige regularidade de oferta de energia. Quem oferta energia em maior quantidade e com maior regularidade? A tecnologia tradicional com barramentos de grande porte, com grandes lagos artificiais, ou a tecnologia a fio d'água? Claro que a tecnologia tradicional. Então, de novo, se a sociedade é capitalista, ela precisa de muita energia com regularidade, e essa tecnologia tradicional é que tem capacidade desta quantidade, desta regularidade de oferta de energia. Avançando pela energia eólica. A energia eólica, que é uma solução alternativa, complementar, muito interessante. Então, ela pode e deve ser incrementada, mas no atual estágio de desenvolvimento capital, ela é alternativa, ela é complementar. E por quê? Oscilação na oferta. Ventou tem energia, não ventou não tem. Localização. Tem lugares que fornecem energia. Tem outros lugares que o vento não é constante, não é intenso, não é possível colocar as torres eólicas. Além disto, essa localização com ventos constantes, com ventos mais fortes, pode estar muito distante da área de consumo, exigindo a infraestrutura de linhas de transmissão de energia. Além disso, um último aspecto, a área ocupada é significativa nas torres eólicas. Vejam, coloquei aqui o esquema para vocês. Nós temos a altura das torres eólicas de, por exemplo, 100 metros. Mas eu coloquei mais um dado. Para que não haja interferência no vento de uma torre para a outra, o espaçamento entre as torres deve ser de 4 a 5 vezes a altura da torre. Um parque eólico pode ter dezenas de torres eólicas. Então, qual é a área total do parque eólico? É muito grande, é muito grande. No parque eólico não pode haver vegetação de grande porte, porque senão essa vegetação vai impactar no vento para as torres eólicas. Imagine o tamanho de um parque eólico em desmatamento para que haja, então, a maior produção de energia eólica. Então, de novo, vai causar impacto ambiental? Vai, mas em média menos do que outras formas de produção de energia elétrica, e por isso a energia eólica é bem-vinda como complementar na atual sociedade capitalista. Energia solar, que pode ser utilizada para a produção de energia elétrica em painéis fotovoltaicos.
ou para a produção também de energia elétrica a partir do aquecimento da água nas fazendas solares. Então, os painéis solares direcionam a energia do sol para um receptor de energia que aquece a água e produz a energia elétrica. A energia solar também, de uma maneira mais simples, pode ser utilizada diretamente para o aquecimento da água para usos diversos. Uso, por exemplo, no setor de serviços, hotéis, restaurantes, consumo domiciliar e, consequentemente, com este aquecimento da água, o aquecimento elétrico da água, por exemplo, com chuveiros, né, é menos utilizado, fazendo com que seja também bem-vindo para um melhor uso, um uso mais eficiente, um uso mais racional da energia. Era isso que eu tinha para passar para vocês a título de introdução às fontes de energia. Nas próximas aulas nós vamos aprofundar em escala nacional, em escala mundial, essas diferentes modalidades energéticas. Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato através das redes sociais. Abraço para todos, boa sorte!